Seguindo então, essa imagem aqui montei um materialzinho aqui mais organizadinho para explicar tudo numa coisa só, tá? Tá aqui a mesma imagem do livro e eu fiz esse meu desenhão aqui para explicar umas quantas coisas, tá? Bom, a equação que calcula a energia do elétron é essa daqui. Copiei lá do livro também, tá? O menos aqui, o tamanho do núcleo e a distância que o elétron está do núcleo. Aqui constante de Planck, constante de Heisenberg, tá? O que está querendo explicar aqui esse desenho? Várias coisas eu posso explicar aqui. Vamos lá. Pensando no átomo de hidrogênio, quando a gente pensar que o elétron está no nível 1, lembrando que esse nível de energia seria o nível mais... o menor nível de energia que o elétron tem, certo? Então, quando a gente... Uma coisa aqui que... Acho que até faltou colocar no meu desenho, né? Agora eu já não coloquei. Segue adiante. Mas faltou eu colocar no meu desenho que é o seguinte, quando o elétron, aliás, está com o seu menor nível de energia possível dentro do átomo, isso a gente considera que é a situação estável desse átomo. Porque a tendência da natureza é as coisas ficarem com a menor quantidade de energia possível, tá? Então, quando esse elétron estiver nesse nível de energia mais baixo, que seria o mais próximo do núcleo aqui, essa aqui é a situação estável para o átomo de hidrogênio. Aqui dentro tem um próton, aqui está um elétron, né? E essa então seria a situação estável. Bom, só que esse elétron aqui, ele pode absorver energia que vem dos fótons, da radiação. Lá no experimento do Bauman e do Newman, eles usaram corrente elétrica, mas agora eu vou explicar como radiação, tá? Então, se a gente incidir radiação, a radiação tem fótons, os fótons têm energia, e essa energia pode ser absorvida por esse elétron. Se esse elétron absorve essa energia, ele vai ter mais energia. Tendo mais energia, ele vai percorrer uma órbita mais distante. Só que aqui que entrou aquela história da quantização, não é qualquer energia que tem que dar para esse elétron. Ele só pode percorrer essa órbita e depois ele tem uma próxima órbita. Nunca tu vai fornecer energia para ele fazer uma órbita entre aqui e ali, porque não existe a possibilidade de fazer uma órbita entre essas duas coisas. Isso que quer dizer a física moderna. Não existem espaços de energia intermediários. Só tem o nível 1, depois tem o nível 2. Não tem o nível 1,1, 1,2, 1,58. Não existe isso. Então, absorvendo essa quantidade de energia aqui, o elétron vai ser promovido para uma outra órbita mais energética, tá? Para saber a energia que ele vai estar, é só usar essa equação aqui. O tamanho do núcleo é o mesmo, né? Só que quando ele for para a órbita, o nível 2, aqui o n é 2. Então, aqui embaixo o n está ao quadrado, 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, já dá para entender aquilo lá, né? 1 na quarta, aqui a constante de Planck e constante de Heisenberg, entenderam? É isso. O que eu vou explicar aqui com o meu desenho? Quando o elétron faz esse fenômeno simbolizado pela flechinha verde, a gente diz que o átomo sofreu uma excitação. E isso, nos livros, a gente escreve desse jeito aqui, ó. Um átomo, quando está no nível mais estável, esse átomo aqui, ele tem para simbolizar que ele é neutro, a gente não escreve carga nenhuma. Mas se tu quer forçar que ele está neutro, tu pode botar um zerinho aqui, que é para dizer que ele está sem carga, né? Só que quando esse elétron ele for promovido para uma órbita mais energética, a gente usa um artifício de dizer então que quando o átomo recebeu energia, esse elétron foi para uma órbita mais energética. Então a gente diz que o átomo está excitado, porque o elétron está percorrendo uma órbita que não é o normal dele, porque ele recebeu energia de uma coisa externa. E aí então a gente simboliza isso nos livros, escrevendo o símbolo do átomo. Aqui eu usei X para ficar como coringa, né? Mas no caso aqui seria o hidrogênio, então seria H. E a gente escreve o símbolo do átomo com um asterisco aqui em cima. Então o asterisco quer dizer que o átomo está com o elétron excitado. Acontece que esses fenômenos de excitação, eles duram frações de segundo. Frações muito pequenas de segundo. E depois a tendência é o elétron voltar para o estado original, que é a situação mais estável do átomo. Quando o elétron volta para o estado original, ele vai devolver essa energia. E essa energia pode ser devolvida na forma de luz, que era o que os dois pesquisadores observaram. O Balmer viu que saía algumas cores lá do experimento e o Lyman conseguiu, uma aparelhagem mais moderna lá, enxergar radiações ultravioleta, né? Então, esse fenômeno aqui de excitação, quando ele acontece aqui, ele devolve a luz. A gente chama essa luz aqui de luz emitida. Então, isso aqui seria uma luz absorvida pelo elétron
e aqui em laranja uma luz emitida. Aqui eu tentei mostrar para vocês também que quando o Schroeder fez os cálculos dele, ele observou que as variações do nível 1 para o nível 2 é uma variação bem grande. E eu tentei ser coerente aqui no desenho. Vejam que a variação do nível mais baixo para o segundo, a distância é grande. Só que depois, nos cálculos matemáticos, a variação da energia do elétron do nível 2 para o 3 já é bem menor do que do 1 para o 2. Eu tentei fazer com que esse espaço aqui ficasse menor do que esse. Eu caprichei no desenho, né? E aqui então, e assim por diante, do nível 3 para o 4 já é uma distância energética menor do que do 2 para o 3. E assim eu tentei ser coerente no meu desenho, tá? Acontece então que quando elétrons recebem energia, eles podem migrar para uma órbita para um nível mais energético, para um outro bem mais energético, para um outro bem mais energético, para um outro bem mais energético, para outro bem mais energético e assim por diante. Olhem para essa equação e percebam que se alguma hora o nível energético aqui gerar um valor em que essa conta aqui fique positivo, isso significa que o elétron agora conseguiu ficar com a energia menos do que a energia que ele estaria fora do átomo. Então, quando esse valor aqui dessa conta se tornar positivo, significa que o elétron abandonou o átomo, ele foi embora. E esse processo de um elétron ser arrancado de um átomo, a gente chama isso aqui de ionização. Por quê? Porque antes o átomo tinha carga zero e agora ele absorveu energia e essa energia foi suficiente para arrancar o elétron do átomo. Então a gente escreve que a gente tem o átomo sem o elétron dele, portanto ele virou um cátion, e a gente vai ter um elétron. Então isso aqui é um processo de ionização. E aqui, se a gente promove o elétron, mas depois o elétron não chega a sair do átomo, ele volta, a gente tem processos de excitação, e depois da excitação, isso aqui é muito rápido, o elétron volta para o estado original, devolvendo energia. E eu tentei simbolizar, vejam que tem várias flechinhas do elétron voltando, porque ele pode tanto voltar de uma vez só e devolver tudo que ele absorveu ele devolve, mas ele pode voltar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Por isso que esses comprimentos de onda de emissão de luz são vários comprimentos de onda. É pelo fato de existir esse monte de flechinha aqui que o resultado do experimento foi esse, ó. Depois do experimento que os dois pesquisadores fizeram, eles enxergaram várias raias. Cada raia aqui é sinal de uma faixa de comprimento de onda. Então essas raias aqui são essas simbologia alaranjada aqui que eu tentei simbolizar a radiação de luz saindo, né? Então aqui a gente conseguiu, nesse meu desenho aqui, eu já consegui explicar bastante coisa, né? E para fechar então, aqui a minha explicação, o Balmer, naquele experimento do Balmer, o Balmer observou, que era professor de ensino médio, né? Ele observou a emissão de luz na região do visível. Por isso quer dizer então que as luzes que o Balmer enxergou seriam essas regiões aqui, ó, desativações de elétrons de órbitas bem externas para órbitas não tão externas assim. Então esses comprimentos de onda aqui não são tão energéticos. Não sendo tão energéticos, ele caiu na região do visível. E o experimento de Lyman ele conseguiu ver desativações bastante energéticas, elétrons que estavam em orbitais bem distantes, e aí então esses experimentos aqui então seriam elétrons que estavam aqui e conseguiam voltar de uma vez só para camadas bem internas. E aí então aqui seriam as observações desse pesquisador aqui do Lyman. Por isso que o livro quis fazer essa distinção aqui. Na real, vocês podem ver que eu estou 10 minutos falando só desse desenho aqui, né? Mas é que isso aqui tem muita explicação aqui dentro. Outra explicação que está dentro aqui desse desenho é que vocês podem ver que os valores de energia do elétron aqui sempre estão negativos, ó. E quando o elétron chegar no máximo, o valor vai chegar a zero. Então, sempre que o valor chegou a zero, que significa que a partir dessa linha aqui, o elétron foi embora do átomo, que é o meu desenho aqui. Eu botei o elétron fora do átomo em azul, e os elétrons, enquanto o núcleo segura o elétron, eu deixei eles em vermelho. Então é isso.